E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre o último estágio, né? O último estágio da filosofia é o niilismo. Essa contemplação, né, do vazio fundamental da existência. Sem o vazio, nada poderia existir, porque o vazio é necessário para conter as coisas. O vazio é como um desespero, né? O vazio é o que resta no final. Tudo que existe deixa de existir. Tudo que se constrói se desconstrói. Tudo que está vivo, em algum momento estará morto. O vazio é o que prevalece, o que predomina. Se você olhar no seu espaço ao redor, olha quanto espaço vazio na realidade existe, por mais que você componha o seu ambiente, né? Construa o seu ambiente com coisas, TVs, mesas, cadeiras, quadros, pessoas. A maior parte do ambiente é de espaço vazio. Se você for olhar para dentro dos átomos, não tem nada, né? O átomo é insubstancial. Tem alguma coisa no núcleo do átomo muito insignificante, né? Que seria algo como uma informação de tão sutil que é. Mesmo essa informação, ela está sempre pulsando, né? Entre realidade e não realidade. Entre existência e não existência. Então, o átomo é 99,999 espaço vazio. Os nossos ambientes também. Nossos corpos não são sólidos. Nem paredes são sólidas, né? Tudo é composto de átomos. Então, existem os espaços intermoleculares, os agrupamentos de átomos. Existem espaços. A radiação passa pelas paredes, passa pelos nossos corpos, né? Então, nossos corpos não são sólidos como nós temos essa impressão, né? Essa intuição, essa percepção de solidez. Mas nada nesse universo aqui é sólido. Tudo que é composto de átomos é composto basicamente de espaço vazio. Então só sobra mesmo a informação, como eu falei. E aí, né, nessa obscura visão de realidade, nessa contemplação última da filosofia, porque não tem mais para onde ir, o niilismo é o fim, né? É quando você descobre que nada realmente faz sentido. Quando você descobre que a sua existência é uma mentira, que o seu passado é uma construção de memória. Não existe mais, né? Se é que algum dia existiu. O que está para trás já era. O que está para frente não existe. E o agora é um tempo fugaz, né? O agora está virando passado o tempo inteiro e está se transformando no futuro o tempo inteiro. Um passado que não existe mais e um futuro que ainda não existe. Olha só que interessante. É uma coisa para pirar o cabeçote de qualquer um, né? É por isso que a maioria das pessoas não se interessa. É por isso que a maioria das pessoas não param para pensar. Existe algum ponto positivo em pensar dessa forma? Claro, claro que sim. O ponto positivo de você chegar neste conhecimento, que é um conhecimento perigoso, não é um conhecimento para qualquer um. Se você não estiver preparado para ouvir coisas que ninguém nunca te disse, se você não estiver muito bem preparado para assumir a realidade de uma existência sem sentido, isso é muito profundo, por mais óbvio que pareça. São poucas as pessoas que têm essa capacidade de perceber que vão deixar de existir. Que a sua história, que o seu nome, que a sua família, que o seu senso de moral,
que a sua cultura, que a sua inteligência, que as suas capacidades. Descobrir que tudo isso não vale de nada, de que a sua vida é tão insignificante como a de qualquer barata. Você vê uma barata, você pisa, né? Você mata, como se não fosse nada. E a barata é tão insignificante quanto você. Ambos vão acabar no mesmo lugar, né? Você pisa na barata e a vida vai pisar em você. Você acha que a barata é insignificante? E é isso que você é para a vida. E a barata ainda cumpre uma função biológica, né? Natural. Ela parece ser mais importante até do que o próprio ser humano, né? Porque o ser humano se apartou da natureza. Estamos em total desequilíbrio. Inclusive interferindo na natureza, desequilibrando a natureza, né? E óbvio, isso aí é um caminho de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. A natureza também vai reagir ao que nós estamos fazendo, já está reagindo, né? Nós estamos vendo aí as mudanças no clima. Tudo fruto do desequilíbrio que o próprio homem está provocando, né? Então, o que acontece? Quando você chega nisso, como eu falei, né? Tem mais pra onde ir, cara. Sabe? Eu acho que não é nem muito interessante, né? Você chegar nessa compreensão muito cedo na sua vida. Certas coisas você tem que ter uma certa maturidade para poder digerir. Encarar a realidade de frente não é para crianças. Encarar a morte não é para juventude. Geralmente quem cai nisso já tem uma certa maturidade, né? Mas tem muitos velhos por aí, muitas pessoas de 60, 70, 80, 90 anos que ainda estão com medo, apavorados. Não querem parar para pensar para não cair nesta realidade. Um velho já está perto da morte, né? Muito mais perto da morte do que um jovem, a princípio, do ponto de vista, né, natural, mas quem está mais perto da morte é quem está mais velho, né? E mesmo esses ainda continuam agindo como criança, atrás de religião, acreditando em bobagem para se iludir, né? E acaba sendo, né, um velho que pensa dessa forma, acaba sendo mais produtivo para a sociedade, né? Continua trabalhando muitas das vezes, comprando, vendendo. É isso que a sociedade quer. Que as pessoas fiquem iludidas. Como eu falei, existe um ponto muito positivo. Pode parecer que o niilismo, que a ausência de eu não vejo mais sentido em nada, vou me matar, vou me churrascar. Num primeiro momento parece isso, né? Mas tem um ponto muito positivo em você não ver sentido em nada. Que é você começar a repensar a sua realidade. Começar a construir a sua realidade à sua forma. Já que não tem sentido algum, eu vou criar um sentido. Uma porra de sentido qualquer. E principalmente não vou mais permitir que a sociedade diga o que eu tenho que fazer. Não vou mais aceitar os sentidos falsos prontos. Que dizem que eu tenho que ser assim, que dizem que meu comportamento tem que ser esse ou aquele. Sabe? Que eu tenho que ter alguma coisa a qual me dedicar, que eu tenho que ser solidário, que eu tenho que me encher de muitos amigos, que eu tenho que me casar e ter filhos. Acabou tudo isso. Nada mais disso faz sentido, né? O outro não faz mais sentido. Ficar sofrendo pelo outro é uma coisa que simplesmente não tem lógica para um niilista. Para alguém que entende que isso aqui tudo vai acabar, né? E que isso aqui é uma construção para beneficiar poucos. É isso que se chama Matrix, né? Mãe, grande mãe, mater, matéria. Que quer, a mãe sempre quer controlar os filhotes. Não permite que os filhotes se expandam, avancem, se libertem. Está sempre querendo controlar. Como eu falei, mater, mãe, matéria, matrix. O mundo material é controle. E aí o niilista descobre que, né, apesar de haver essa visão de que o niilista é esse cara porra louca, que só quer viver de hedonismo, de prazeres, chutou o balde, isso é um aspecto do niilismo, né? Um aspecto mais superficial.
Porque o verdadeiro niilista, quando chega no último estágio do niilismo, que é você tentar contemplar esse não sentido, essa ausência de valores na vida, e os valores que existem na vida são falsos, como eu falei, Matrix é controle, são valores para fazer você ser uma peça da engrenagem, para você continuar servindo aos outros. Todas as religiões falam nisso. Por isso as religiões são o maior espectro, né? O maior aspecto da Matrix. A religião diz o quê? Que você tem que se sacrificar pelos outros, que você tem que abandonar o eu, o ego. Você não pode ser egoísta, você tem que ser altruísta, né? Você tem que ser solidário, dar todos os seus bens aos pobres, se doar, senão a vida não vale a pena. E muitos caem nessa arapuca, né? A maioria, né? Nessa armadilha. Querem ter filhote para cuidar. E na realidade não cuidam, né? Porque não sabem cuidar nem de si próprios. A grande maioria das pessoas não tem condições de ter filhos. E jogam nesse mundo para sofrer, né? Para ter uma cópia do seu próprio sofrimento. Isso que é ter filho, né? É se reproduzir no outro. Isso que é ter esposa, que é ter marido, que é ter relacionamento. É dividir, expandir o seu sofrimento ao outro. Simples assim, né? Relacionamento é isso. É somar as misérias. Para não sofrer sozinho, né? Isso é de uma arrogância terrível. Você querer reproduzir, expandir o seu sofrimento para os outros. O ser humano é craque em fazer isso, né? É a maior arte do ser humano, né? Compartilhar sofrimento. É por isso que existe solidariedade, né? Como eu costumo dizer, eu não sou formiga para ser solidário, sabe? Eu não sou animal de manada para colaborar, para cooperar. Eu faço simplesmente a minha parte, né? Se cada um fizesse a sua parte, se cada um tivesse essa noção nihilista de que o outro não importa, o que importa sou eu posso até considerar o outro, que eu estou em sociedade, então existe a figura do respeito, mas eu não tenho que me doar por ninguém. Isso é conversinha da Matrix, isso é conversinha para manter as pessoas dependentes umas das outras, né? Somente do ponto de vista emocional. Eu não vivo sem você. Eu preciso de afeto. E nisso aí, né, o comércio se beneficia, as datas comemorativas, sempre emoção, sempre dependência emocional, né? E aí a gente chega nesse último estágio, que é o niilismo. É o último estágio da filosofia. Nenhuma filosofia abaixo do niilismo chegou ao que o niilismo chegou. Não existe historinha, sabe? De que a vida vale a pena, de que você tem que ser feliz. Toda essa história da filosofia, né? Que pode existir um Deus, que existe uma moral intrínseca na natureza. Não existe moral alguma. Não existia moral alguma intrínseca na natureza antes do homem começar a existir e começar a pensar, né? Que ficou inventando essas bobagens, esses valores que são construídos, né? Senão a sociedade não consegue subsistir sem esses valores falsos. Porque vida em sociedade é falsidade, né? Vida em sociedade é simplesmente comprar e vender, né? Se vender, né? Porque você também tem seus interesses. Então todo mundo, né, no fundo se prostitui para ter o que quer, seja num trabalho que não gosta de fazer, né? Seja num relacionamento para poder ter algum benefício, porque também vai ter que fazer várias concessões. Isso não é liberdade, né? Liberdade é você viver fazendo apenas o que você quer, deseja, dentro das leis, né? Já que você está dentro de uma sociedade. Se seu direito vai até onde começa o do outro, eu não quero saber o do outro. O outro que se foda pra lá. Eu não vou ter que ficar tolhendo meu direito por causa dos outros. Então, para não ferir o outro, para não ferir os direitos dos outros, qual a lógica se não viver sozinho, né? Qual a lógica se não se isolar dessa sociedade? Tentar viver uma vida mais individualista, mais minimalista, só tendo o que precisa, o que é necessário para o seu conforto. Conforto não é ostentação, conforto é uma necessidade para que seu corpo esteja numa situação agradável, sem estresse, para que você consiga pensar. Não há como pensar se você não tiver no conforto.
na calmaria, na solidão, na solitude, na paz, no sossego. É aí que você para pensar. Na correria, no estresse do dia a dia, cheio de dívidas, cheio de contas para pagar, trabalhando igual o cachorro, sempre querendo ostentar, sempre querendo ter o que o outro tem, sempre na inveja, sempre na cobiça, sempre na ganância, querendo dinheiro, querendo poder, querendo autoridade, querendo aparecer, querendo ser o melhor, sempre ganhar, ganhar, ganhar. Não dá para parar para pensar dessa forma, né? Isso é um animal. Um animal travestido de homem, né? Um macaco que pensa que é gente. E aí hoje eu me vejo nessa situação, né? Eu me vejo numa situação onde não há mais para onde correr. Como eu cheguei nesse niilismo profundo, o niilismo vivencial, digamos assim, né? Porque eu vivencio o que eu trago aqui como discurso da minha vivência diária, contínua, regular. A minha existência já é uma não existência, né? É uma preparação para a não existência. É uma preparação para o vazio final, para a solução, para o corolário, para a conclusão da existência, que é a não existência. Então, hoje eu não quero construir mais nada, né? Hoje é incrível, cara, você parar para pensar e ver, cara, não tem mais nada para construir. Não tem mais o que fazer, é só esperar, né? Só esperar. E aí, as coisas vão ficando tão sem sentido. Como eu falei, se existe um valor, se existe um benefício, uma vantagem, algo de útil nesse pensamento niilista, é que você se liberta das pessoas e das coisas. Você acaba só tendo o que lhe é necessário. E mesmo que lhe é necessário, muitas das vezes, ainda é um castigo, né? Ter que comer, tem que sair para comprar coisas. Tudo bem, você pode até pedir, né? Mas você não vai viver de delivery, né? Mesmo porque você comer comida feita pelos outros é um perigo, né? Sempre. Você não sabe tempero, às vezes te faz mal. Delivery é complicado. Então você acaba tendo que, para ter uma saúde mais preservada, você tem que fazer o seu próprio alimento. É cansativo, sabe? Sair para comprar. Eu não aguento mercado. Às vezes eu fico igual um zumbi no mercado sem saber o que levar. Eu olho aquilo ali, não me desejo mais, aquilo ali. Acaba às vezes não levando quase nada no mercado, né? Aí você chega em casa, tem que preparar o alimento, né? Você tem que fazer a manutenção do seu próprio corpo, tomar banho no banheiro. Você tem que arrumar algo para fazer, né? Vida é isso, você tem que arrumar algo para fazer. É uma obrigação arrumar algo para fazer. E aí, quando você não vê mais sentido em nada, você vai fazer o quê? Eu já tenho essa terapia aqui, né? Que bater esse papo com vocês. Né? Também tem um lucro, porque eu monetizo o canal, então eu considero isso aqui também um trabalho. Já que a gente tem conhecimento, a gente quer passar, né? E a gente também adquire conhecimento com os comentários e tal. Que as pessoas falam, muitas vezes nos abre a cabeça para outros assuntos. Então esse intercâmbio é interessante, mas, sabe, também é sem sentido, é uma coisa que a gente faz para encher o tempo mesmo. Também, sabe, é uma certa satisfação, né? Você vê o seu trabalho também repercutindo nas pessoas, mudando a cabeça de muitas pessoas, tirando as pessoas de muitas ilusões, de muitos problemas que podem ser evitados quando você tem consciência, né? Somente consciência niilista. Você se afasta de muitos problemas, né? Se afastando das pessoas, você se afasta de problemas. E aí, seu maior problema é o existencial mesmo. Então, a grande vantagem, o grande benefício do niilismo, da depressão existencial, de estar no fundo do poço, de não ter mais para onde ir, existe um grande benefício que você não é mais um boneco. Todo mundo sofre, mas é melhor você sofrer na sua intimidade, na sua solidão, do que você sofrer na mão dos outros. Isso é mais, para mim, mais do que óbvio, né? Eu não quero sofrer na mão de ninguém. Vida já é sofrimento, só de estar vivo, respirando, já é um sofrimento, né? Mesmo que não seja um sofrimento físico, é um sofrimento existencial, psicológico. Você ter essa visão, cara, de que você não tem passado, sabe? É uma construção da sua mente. Você não realizou nada, sabe? Tá tudo acabado. Você só tem esse momento aqui, né? Como eu falei, nem futuro existe.
É uma loucura, né? Tá preso no presente. Presente falso também, né? A todo momento vira passado e vira futuro. E ambos não existem. Quando você chega no futuro, esse futuro já é passado. Pô. É incrível isso, né? Incrível isso. É um contínuo caminhar para lugar algum. E ainda tem gente que consegue, né, cara? Sair de bicicletinha, feliz da vida, pedalando na ciclovia, de capacetinho para se proteger. Gente que vai na beira da praia olhar o pôr do sol, faz trilha para chegar no alto de uma montanha para olhar a paisagem. Sabe, não dá, cara. Não alcanço mais esse tipo de gente. São os bonobos felizes, né? São aqueles que estão rindo por nada e para nada. E no final, né? Quase sempre são macacos de circo. Né? Estão nas mãos dos outros. Eu cheguei nisso. Né? Hoje, minha existência, eu vasculhando os meus sentimentos, claro, né? Se eu ainda estou vivo é porque alguma coisa ainda vale a pena. Mas eu notei, né? Observando meus próprios sentimentos, né? Vasculhando, eu fiquei tentando achar, né? Uma coerência ainda continuar vivo. Por quê? Qual é o momento que mais me faz sentir bem? Não vou falar nem felicidade, que isso não existe, né? Sentir-se bem momentaneamente. Qual é esse momento do dia onde eu me sinto muito bem? Onde a vida parece até valer um pouco a pena. Sabe qual é o momento? É quando eu deito minha cabeça no travesseiro. Cara, sabe aquela coisa de você estar livre de qualquer obrigação? Estar livre de qualquer compromisso? Você deita a cabeça no travesseiro, sem mulher para encher o saco, sem filho para encher o saco, sem parente, sem ninguém, sem amigo, sem ninguém. Sabe? Você desliga seu celular, bota lá no... Né, não perturbe, tira o Wi-Fi. Você deita a cabeça no travesseiro. Você só tem o sono, o descanso, a paz. É esse o momento para mim mais agradável do meu dia. É quando eu boto a cabeça no meu travesseiro, né, sem culpa, sem remorso, só quero dormir. Sem dever nada para ninguém. É um momento realmente que faz a vida valer a pena, porque você vai ter um período de descanso, uma espécie de morte, mas você continua com a atividade, né? Você continua sonhando, você continua com o cérebro na atividade, né? Mas em outro estado de consciência. E não esse aqui pesado, né? De vigília, de ter que comer, beber, sei lá, né? Fazer suas necessidades fisiológicas. Tudo isso é muito pesado, né? Comprar comida, arrumar alguma coisa para fazer. No sonho, você tá, né? No sonho. Você simplesmente relaxa, né? É o único momento do dia que seu corpo realmente relaxa, descansa, e sua mente devaneia, sua mente fica leve e solta, sem esse peso atômico, né? Você tá num outro ambiente, no estado alterado de consciência, fora do tempo, fora de cronologia, né? É um estado interessante de consciência. Eu hoje não consigo, sabe? Eu sou uma pessoa que sou tão lúcida, que hoje eu já me cansei de ser tão lúcido. Hoje eu tô preferindo, né? Eu não consigo ficar muito sóbrio, é por isso que eu bebo. Esse estado de consciência alterado, relaxado, sabe? Sem muita crítica. Simplesmente existir num espaço que não é físico, num espaço onde as suas ações não têm consequência, espaço onírico, né? O mundo dos sonhos. Hoje é o único mundo que me interessa. Então acho que até se eu morrer, né? Quando isso acontecer, também porque você não experimenta sua própria morte, né? Ou você está vivo ou você não está vivo. Então quando você não está vivo, você não está experimentando nada. Então, para mim hoje é impossível experimentar minha própria morte. Mas se acontecer, vai ser como um sonho, né? E eu acho que hoje eu estou vivendo um ensaio para a morte. Então o niilismo te faz chegar nisso. Né? Hoje eu sou um morto-vivo. Eu sou alguém que só existe para comunicar alguma coisa. Minhas ideias, só isso. Né? Nada mais me interessa. A única coisa que eu quero é conforto pro meu corpo. Ah, porque eu não sou idiota. Sabe? Só para mim, só idiota que não quer conforto, né?
Conforto, não estou falando de ostentação, estou falando de ter apenas o necessário para você conseguir ter um equilíbrio no seu corpo, né? Como eu não gosto de calor, eu preciso de uma climatização para me sentir melhor. Eu gosto do frio e eu vivo num estado onde faz calor o tempo todo, né? Então eu preciso, né, de recursos para climatizar o meu ambiente. Preciso de internet, né, para aprender alguma coisa, para desenvolver as minhas ideias, né? Até que chegue o derradeiro dia, né? O fim absoluto, o fim da existência, que é para isso que caminhamos. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Se inscrever, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro. Fui.